Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feirinha da maldade, 17 de abril, agora faltam 2 minutinhos para as 9 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Bitcoin mais um dia de subidinha, mais modesta do que ontem, mais uma subidinha bacaninha, né? Nesse momento o Bitcoin 7.097, está um pouquinho acima aí dos 7.000, quase os 7.100, com uma altinha de 1,33% nas últimas 24 horas. No Brasil, preço cotado em real, ali embaixo você vê o último preço da Bitcoin Trade, R$ 37.050, tá certo? Obviamente você consegue comprar frações, tá? A gente sempre lembra isso, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você não precisa desembolsar R$ 37.050 para ter o seu primeiro Bitcoin, você pode comprar de R$50, de R$100, ir comprando fraçõezinhas aí, conforme caiba no seu bolso aí, conforme caiba na sua estratégia, tá? Então vamos lá. Das 5.360 criptomoedas listadas no CoinMarketCap neste momento, valor de mercado acima de 200 bilhões de dólares. Então 203 bilhões de dólares nesse momento, volume nas últimas 24 horas 134 bilhões, não é pouca coisa. Dominância cravada aqui em 64%, assim como ontem, tá? 64%. Olhando o preço aqui em dólar, Bitcoin 7.097. Se a gente colocar aqui em Bitcoin, né, então vamos parear as outras moedas em Bitcoin, a gente vê aqui que pelo menos no top 10 aqui tem um perde-ganha danado aqui, Ripple caindo 1,3%, Ethereum aqui quase no 0 a 0, caindo 0,20%, Bitcoin Trash subindo um pouquinho mais de 0,5%, Bitcoin SV subindo aqui pouquinha coisa, quase 0,3%, Litecoin caindo 1,4%, BNB subindo 0,27%, EOS caindo 1,72%, e a gente vê aqui na 10ª e na 11ª posição, as duas que têm maior desempenho aí no top 10, na verdade até top 11, né? Então a Teso subindo quase 5% em 24 horas e a Chainlink subindo quase um pouquinho mais de 2,5%, vai quase 3% aqui, 2,69% nesse momento. Esse é o panorama dos criptoativos nessa sexta-feira da maldade, tá? Então vamos voltar aqui em dólar. Bitcoin cotado agora 7.097 dólares com a doletinha altíssima, R$ 5,23 dos desvalorizados reais brasileiros, tá certo? Olhando o volume aqui das corretoras, a gente tem a Binance, continua na primeira, com mais do que o dobro das suas concorrentes, das suas maiores concorrentes aqui, que são o OKEx e BitMEX. As duas aqui na casa dos 2 bilhões de dólares transacionados do volume financeiro nas últimas 24 horas. Binance, 4,8, quase 5 bilhões de dólares somente nas últimas 24 horas, tá? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma live com a Bruna Gribogi, que é do BitNotícias, tá? Então hoje, 19 horas, horário de Brasília, horário habitual aqui das nossas lives no Instagram. Então, @canal Bitnada, segue a gente aí, 19 horas, horário de Brasília. Vai ter alguma coisa pra fazer? Não. Vai ter barzinho pra ir? Não. Vai ter filminho no cinema pra ir? Não. Então cola com a gente aqui, uma horinha aí, então das 19 às 20 horas, né, horário de Brasília. A gente vai fazer uma live aí, falar bastante coisa sobre coronavírus, vamos falar sobre Bitcoin, criptomoeda, dificuldade em achar as notícias e etc, bastante coisa. Se liga aí, falou? Eu vou falar daqui a pouquinho uma coisa muito importante sobre copiar e colar endereços de transferência de criptomoedas, tá? Tem um malware aí que o pessoal tá falando. Eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas um momento de atenção agora para você que manda dinheiro para cá, dinheiro para lá. Olha só, gráfico do Bitcoin, dólar americano, um dia na Coinbase, tá? Então olha só, esses dias a gente esteve comentando, né, que o Bitcoin estava ali acima dessa média de 21, abaixo dessa média de 50. E olha o que aconteceu agora, de ontem para hoje. A gente tem aqui o Bitcoin acima agora da média de 21, tá? Que ele está em mais ou menos 6.800 dólares, 6.900 por volta disso. E a gente está aqui um pouquinho acima também da média de 50, que nesse momento agora está em 6.900, então vamos falar 7.000 dólares, junto com essa resistência aqui, com esse suporte agora de 7.000 dólares, né? Então a gente tem uma zona de preço aqui entre 6.800 e 7.000 dólares, que o Bitcoin rompeu agora. A gente comentou isso ontem, né? Ontem o Bitcoin ele chegou a subir mais de 10%, vamos ver aqui ao todo. Ele chegou a subir 11%, a 11,7%, e em algum momento dentro de 24 horas a gente ainda comentou, pô, legal seria se ele fechasse aqui na média de 50 ou inclusive subisse acima da média, fechasse acima da média de 50, né? E sim, ele fechou acima da média de 50, chegou a fechar aqui em 7.121, né, o diário de ontem, que fecha às 21 horas, horário de Brasília. E hoje ele abriu, tem uma pequena queda aqui, teve uma variação aqui, ó, você vê que tem uma sombra para cima e para baixo. Ele tentou novamente passar dessa resistência aqui do 7.150, não conseguiu. Então olha só, panorama que a gente tem agora para o Bitcoin.
positivo, tá? Pelo menos até agora, nós estamos acima da média de 21, acima da média de 50. A média de 21, nesse momento, ela vira para cima. Se a gente colocar uma média de 9 períodos, né? Então vamos colocar um Larry Williams aqui, eu tenho quase certeza que ela tá para cima também. Então virou para cima desde ontem, ela estava para baixo, virou para cima, tá? Então em questão de médias a gente tá bacana, tá? As médias mais curtas de 21 e de 9 a gente tá para cima. Estamos acima, o preço agora está acima da média de 50. Só que essa média de 50, ela veio caindo, né? Então a primeira vez que a gente bateu nessa média de 50 foi aqui nesse período entre 7 de abril, então 6, 7, 8 e 9 de abril. E agora que a gente está no dia 17 de abril, essa média que estava aqui em 7.400, ó, 7.470, 7.300 qualquer coisa, 7.411, agora ela está aqui em 6.973, né? Então não é tanto mérito assim estar acima da média de 21, né? Não foi tanto mérito que eu digo da força de compra. Então beleza. Então panorama, olhando assim, primeiro momento a gente tem um aspecto positivo aqui. Acima da média de 50 períodos, acima da média de 21 períodos, acima da média de 9. Estamos aqui agora, vamos falar em questão de queda e questão de alta, tá? Então questão de queda nós temos agora 3 suportes aqui que eles estão mais ou menos congestionados no mesmo valor. Então a gente tem aqui esse suporte aqui, essa linha horizontal aqui, vermelhinha aqui, ó. Na casa de 7 mil, tá? 6.900 e qualquer coisa, 6.997, então 7 mil dólares, coincidindo aqui com a média de 50, que está em 6.978, ou seja, tem uma variação aí de 20 dólares para mais ou para menos, zona de preço, tá? E essa média de 21 aqui, que está em 100 doletinha para baixo aqui, ó, 6.884, tá? Então, mais ou menos essa zona de preço aqui como suporte, certo? E a gente vê que essa média de 21, se a gente colocar uma linha aqui, ó, botar uma linha horizontal, olha só como ele bate em vários dias. Olha só, dia 24 de março, 27 de março, aqui também foi abertura e fechamento, olha só quantos dias aqui. Então a gente vê que a gente tem um suporte bacaninha. Se não tiver nenhum pump, nenhum dump, nenhuma coisa monstruosa, nenhuma loucura, tipo isso aqui, deixa eu tirar o volume. O volume às vezes mais atrapalha do que... Beleza. Então se a gente não tiver um negócio louco como esse ou como esse aqui, a gente tem um suporte forte entre 6.800 e 6.900, tá? Um pouquinho mais abaixo a gente poderia colocar até aqui, ó. Poderia colocar até aqui. Você vê que bate em alguns dias, né? Então bate aqui ó, anteriormente, ó, aberturas e fechamentos, sombras dos dias, sombras, aberturas e fechamentos aqui dos dias 2 de abril. Na verdade até mais aqui, ó, dá pra gente vir aqui, ó. Então no dia 30 de março a mais ou menos 4 de abril, tem aqui anteriormente umas sombras, tem uma sombra aqui e tal. Então a gente tem um valorzinho um pouquinho pra gente manter de suporte aqui em 6.600, tá? Então, próximos suportes, 7.000, entre 7.000, 6.900, 6.800 e 6.600, tá? Esses aqui são os suportes chaves que o Bitcoin tem agora, desde que não seja um dump, tá? Então, quando existe isso aqui, ó, dump, não tem essa de, suporte, é Fibonacci, não tem nada. Simplesmente o negócio arrebenta para baixo, né? E o pump é a mesma coisa, né? Não tem essa, não tem uma resistência, tem não sei o que, tem uma retração, não, tem porra nenhuma. O nego começa a comprar que nem louco, desvairado, e o preço sai torando para cima, né? Beleza, então esse aqui a gente falou dos suportes, tá? 7.000, 6.800 e 6.600, mais ou menos por aí. Zona de preços, tá? Então pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e você vê que a gente está falando sempre de pares, né? Então terminados em 0, né? Então poderia estar falando aqui 6.873, não, 6.900, né? Então a gente meio que arredonda, tá? E agora, resistências, tá? Então resistência, a gente tem essa primeira resistência aqui, que é o que a gente está tentando romper agora, né? Então de ontem para hoje, 7.155 por volta disso, tá? A gente poderia ter um pouquinho mais acima aqui em 7.200, então entre 7.050 e 7.200, tá? Por quê? Porque a gente tem aberturas e fechamentos aqui, tá certo? Recente, então a gente está falando aqui de dia 5, 6, 7, 8 de abril aqui desse ano, tá? Um pouquinho acima a gente vai ter aqui, ó, que também temos fechamentos, certo? Então aqui, ó, dia 6, 7, 8, 9 e 10 de abril praticamente aqui, até 9 de abril, né? Então a gente está falando de 7.370, 7.350, alguma coisa do tipo. Então, temos aqui resistência 7.000, 7.150, 7.200, aqui um pouquinho acima, 7.300, e uma um pouquinho mais forte aqui, um pouquinho mais longe, mas também nem tanto assim, 7.580. Por quê? Porque aqui a gente tem uns rebotes aqui do começo da queda, né, do começo do cisne negro aqui, quando ele ameaçou que ia, mas não foi, e vai, não vai, a gente não sabe se vai, mas não vai, pumba,
ele bateu 3, 4 dias aqui na casa 7.575, tá? Então, entre 7.550 e 7.600, vai depender muito de cada corretora, vai depender muito da força, vai depender muito dos stop da galera, tá? Então, beleza. O que nós temos aqui? Suporte, já falamos. Resistências. A gente vai ter aqui 7.100, 7.200, 7.300 e qualquer coisa, e aqui 7.575 por volta disso, tá? São esses os valores de suportes e resistências que a gente tem agora. Obviamente, não dá pra gente contar a loucura do mercado, que são pumps e dumps, tá? Então, deu pump ou dump, tanto faz. Deu pump, subiu 30%, tanto faz quais resistências ele quebrou. Deu dump, caiu 20%, tanto faz quais suportes ele quebrou, né? Porque simplesmente é uma força descomunal do mercado, né? Uma agressão muito forte no mercado. Beleza? Mais ou menos por aí para você passar o seu fim de semana tranquilo quanto ao preço. Meu panorama, estamos com média subindo, estamos com... Deixa eu botar isso aqui. Olha só, a gente está primeiro, médias como a gente falou estão subindo, então média de 9 e média de 21 subindo. A gente está acima da média de 21, acima da média de 9 e acima da média de 50. Isso é importante, principalmente acima da média de 21, na minha opinião, tá? Vai ficar muito bonito quando a gente estiver acima da média de 200 e a gente não está tão longe dela assim. Se a gente colocar aqui o preço de agora, ó, são 12%, não é uma coisa absurda, né? Ela está em mais ou menos aqui 8 mil dólares. Não é uma coisa absurda da gente chegar novamente. Não estou dizendo que vamos chegar, mas não é um negócio absurdo, tá? E se a gente dar uma olhadinha, né? Se a gente der uma olhadinha agora no gráfico, a gente vai ver que o Bitcoin, desde essa quedona sinistra aqui do dia 13 de março, ele está fazendo topos e fundos, olha só, ascendentes, tá? Então, topos e fundos ascendentes. Vamos ver como é que vai ser a continuidade disso aqui, se vai manter isso aqui, para poder continuar a subida ou se ele vai cair. Isso tudo depende muito também de como vão vir os mercados internacionais, né? Então, como vem dólar, como vem euro, como vem S&P, como vem China, como vem DAX. A gente precisa ver como é que vai vir os mercados lá fora, tá? Ouro. Se amanhã é uma notícia muito louca, coronavírus, agora é The Walking Dead e um zumbi morde o outro e tá todo mundo fudido. Cai tudo de novo, tá? Então, são coisas que não tem como a gente prever. Mas a gente tem que mais ou menos colocar mais ou menos na conta. Pode acontecer. Eu não imaginava nem um pouco esse negócio de coronavírus. Ele aconteceu. Então, é o inesperado, mas mais ou menos ele está na conta porque as coisas estão acontecendo. E tanto é que esses dias aqui, né, dia 12, 13, 14, 11 de março aqui, a gente teve quedas absurdas, tá? Para o panorama do Bitcoin, acho que é mais ou menos por aí. Essa é a minha opinião. Deixa eu passar um informe ontem que a carteira Electrum, que na minha opinião é uma das mais seguras do mundo, passou. Eles estão falando o seguinte, ó, tome cuidado quando você copiar e colar o endereço de Bitcoin. O que eles estão fazendo? Tem um malware que está tirando o endereço de Bitcoin que você cola e a hora que você... Então você deu Ctrl+C, você vai passar o endereço para alguém, deu Ctrl+C no endereço de Bitcoin, vem aqui, pumba, Ctrl+C. Quando você for dar o Ctrl+V, existe um malware que está rolando por aí, que ele substitui o seu Ctrl+C por um Ctrl+C já pré-existente do atacante, né, do hacker aqui, tá? E ele escolhe um endereço similar, né? Deve ter um banco de dados com zilhões de endereços, ele escolhe. Então, você vai ver lá a primeira letra 1, a última letra W, aí você fala 1W, às vezes é a carteira do cara e você tá achando que tá mandando para você ou para algum amigo, e na realidade você tá mandando pro hacker. Então, muito cuidado, quem fez esse alerta, Electrum. Detalhe, isso aqui não é um problema da Electrum, não é um problema da carteira, é um malware que vai pro seu computador. Então, é um problema de alguma coisa que você pode estar baixando aí, tá? Então, muito atento. Qual que é a dica que eu dou? Tá? Isso aqui é muito sério, tá, pessoal? Muito sério. Criptomoeda não tem 0800 para você ligar. Ai, gente, mandei errado. E agora? KKK, não existe, tomou no cu. Então, você faz a sua segurança, tá? Você não paga taxinha para banco, mas você tem que fazer sua segurança. Então, qual que é a dica que eu dou? Inclusive, falei aqui no conteúdo exclusivo, exatamente sobre isso, né? A minha dica é, quando você cola um endereço, então vou fazer aqui um exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 são os primeiros 5 endereços, tem um número lá no meio, 5, 4, 3, 2, 1 são os últimos. Quando você copiar o endereço e for colar na sua carteira ou na sua corretora para você fazer a transferência, geralmente eu checava os 3 primeiros últimos, os 3 primeiros e os 3 últimos. Bateu lá, 1, 2, 3, olhei, certo. 3, 2, 1, olhei, certo. Agora, eu acho que você deveria olhar os 5 primeiros e os 5 últimos, tá? Então tem um endereço lá com 30 caracteres, sei lá, 32 caracteres.
Olha os 5 primeiros, olha os 5 últimos, tá ok, pode transferir sem medo. Agora, se o hacker conseguir ter uma carteira exatamente igual dos 5 primeiros teus, 5 últimos, cara, dá o Bitcoin pro cara porque o cara merece, tá? Agora, detalhe, isso aqui, repito, não é da carteira Electrum, não é de uma carteira específica. Isso é um malware, isso é um vírus que o cara bota no teu computador. Então você baixa alguma coisa. Pessoal que fica entrando em grupinho de Telegram, pegando APK de não sei quem de Binance, vai tudo tomar no cu. Cuidado, pessoal, cuidado. Olha só, bitnoticias.com.br, acessa aí, ajuda nós aí, falou? ETH Protect, novo serviço da Etherscan, identifica moedas e carteiras usadas em atividades ilícitas. Lembra quando a gente fala que a blockchain é um livro aberto? É um livro distribuído, aberto, público, transparente, não tem o que alterar, não tem o que modificar, não tem o que esconder. Você fez uma transação na blockchain do Bitcoin, na blockchain do Ethereum, na gigantesca maioria das blockchains, fez uma transação lá, acabou, é para sempre. Daqui 50 anos tu vai olhar, vai estar lá. Acabou, tá? Então o que eles estão fazendo? Existem pessoas que roubam, né? Então tem os ladrões que vão roubar, tem golpe de scam, tem ICO scam, o que eles falam aqui mais? Golpe phishing, extorsão, hack, sequestro. O que eles querem fazer? Eles querem marcar esses Ethereums, tá? Então aqui é o Etherscan, então estamos falando da Ether, tá? Da ETH. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Então o que acontece? Você foi vítima de phishing, foi identificado isso na rede, eles vão marcar esse Ethereum que te roubaram. Eles vão marcar. Quando esse ladrão passar para outra pessoa, para uma corretora ou para outra pessoa, pumba, vai ter um serviço que vai falar assim, olha, esse Ethereum aqui que você acabou de receber é oriundo de alguma coisa ilícita. E aí fica muito mais fácil para chegar nos ladrões. Seja por meio de corretora, seja você faca nos dentes que vai atrás dos doidão aí que rouba você, seja para um governo, né, para uma polícia de alguma coisa fazer tentar identificar, né? Então assim, o cara te roubou, você tinha lá o Ethereum, o cara foi lá, pumba, fez um ataque phishing, foi lá mandar para uma corretora. Mandou para uma corretora, a polícia pode chegar na corretora. Essa carteira aqui desse fulano aqui, quem é esse fulano? E aí conseguir uma investigação, tá? Então quando a gente fala, e isso aqui eu acho importante, é importante para um lado, é bom para um lado, bom para o outro, tá? Então quando alguém te rouba, é possível falar assim, ó, esse Bitcoin ou esse Ethereum que seja, que está sendo roubado, é de atividade ilícita. Uma pessoa sabendo disso pode rejeitar a transação e não fazer negócio com a outra pessoa, ou simplesmente, como eu falei, ir atrás, né, ter possibilidades de ir atrás do ladrão. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser usado para governos como forma de... Isso eu tenho certeza que vai acontecer, se já não está em processo de acontecimento, que é marcar os seus bitcoins através de TXID, sei lá, programaticamente falando, eu não sei como. Mas a blockchain é um livro aberto, como eu falei, e eles podem marcar pessoas e ficar marcando pessoas para saber de onde vai o dinheiro, ou seja, quebrando a sua privacidade financeira, tá? Então tem um lado bom, tem um lado ruim dessa parada, tá? Não é uma conta fechada, mas tem um lado bom, tem um lado ruim. Lado bom, dá pra gente ver que, ó, esse cara aqui é ladrão, ninguém negocia com ele, pau no cu dele, e assim, se você pegar, não quero saber, o cara quem roubou foi ele, o negócio é meu, vai ficar na tua carteira. Então quando você repassar esse Ethereum pra outra pessoa, alguém pode chegar e falar assim, não quero seu Ethereum, ou você é ladrão, ou sei lá, qualquer coisa, tá? Por outro lado, você pode, tanto hackers quanto governos, né, é uma tetinha gostosa para eles ficarem, opa, vamos ver de quem que é esse Ethereum aqui, até onde vai, né? E até o momento que cai numa conta corrente, né? Então você faz você passa para um P2P ou passa para uma corretora e transforma numa conta corrente, a coisa pode chegar até você, tá? Então tem esse jogo essa faca de dois gumes, né? Faca de dois legumes, como diz o outro. Facebook anuncia novos planos para lançamento de sua criptomoeda, a Libra. Então olha só, Calibra, associação da Libra, chegou com o pé no peito com zilhões de empresas e vai revolucionar o sistema e não sei o que, e a nova criptomoeda global e não sei o que. Os governos chegaram e falaram, não, peraí, vamos parar. Explica o que é isso aqui. E os governos ficaram com medo de perder os seus poderosos bancos centrais, detentores dos mimeógrafos, né, das impressoras mundiais. Eles ficaram com medo e falaram, não, peraí, Libra, vem explicar o que é isso aqui. E aí começou uma série de ceifadas e muitas empresas saíram, né? Empresas fortíssimas saíram, sem nenhuma explicação, tipo assim, não, acho que agora não é o momento não, tá? Então, ou seja, a Libra foi um grande boi de piranha para tudo isso. O Bitcoin não é possível ser regulado, não tem como os governos falarem assim, não, vamos desligar todas as mineradoras, todos os nodes, todos os nós.
todas as... Não tem como. Não tem como. O único jeito disso é quebrando toda a internet do mundo. Isso não vai acontecer, e mesmo se acontecer, tem como a gente fazer. Já tem processos aí que fazem a blockchain offline, tá? Então você pode mandar via rádio, você pode transferir sem precisar da internet. Tem várias coisas aí funcionando nesse sentido, engatinhando, mas tem várias coisas nesse sentido. Então, parar o Bitcoin hoje através de canetada é impossível. Só que o Facebook e a Calibra, né? A Libra e a Calibra são uma empresa sediada, né? Então tem um dono, tem um diretor, tem alguma coisa, é uma empresa centralizada. Então é fácil de governo chegar e falar assim, opa, vem cá, diretor da Calibra, vem explicar aqui pra gente, né? Então a Calibra virou um grande boi de piranha e eu achei maravilhoso, Enquanto a gente fica aqui com o nosso Bitcoin na nossa mãe aqui, eles vão atrás da porra da Calibra lá do Facebook e tá tudo certo. Agora, eles tomaram um soco muito forte do regulador, seja da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos, eles tomaram um soco muito forte. Eles não esperavam, eu acho que eles não esperavam tanta pressão. Tanto é que muitas empresas parceiras saíram fora, falaram, não, aqui, você é louco, eu vou ficar brigando com o governo aqui, pau no seu cu. E aí o que acontece? Agora eles estão mudando um pouquinho o seu formato. Agora vão ser várias cestas de ativos, né? Então você vai poder ter dinheiro fiat, uma única moeda fiat, não uma parada global como era o começo, né? Então seria uma cesta de moedas, ou também uma cesta de moedas. Então você pode usar a Libra como fiat do seu país ou a Libra como fiat mundial. Eles estão mudando aqui para ver se quebra um pouquinho do regulador. E aí eles falam alguma coisa aqui, ó. Quer ver? Ó, além disso, a empresa, então estamos falando da Calibra, né? A empresa afirmou que não irá lançar sua criptomoeda sem aprovação dos principais reguladores financeiros internacionais. Então não vai lançar, porque o regulador financeiro não vai deixar. Ponto final. Eles vão fazer a moeda dos bancos centrais. Isso é inevitável, já vai acontecer, já tem teste de yuan, já tem teste de... já vai começar o dólar digital, o Banco Central aqui do Brasil também vai... Isso aí é uma tendência. Você pausa no tempo hoje, acorda daqui 10 anos, você vai ver que todos os países vão ter isso aí. Então, se o Facebook está na espreita aí de reguladores reconhecerem e aceitarem, não vai rolar nunca. Então eles estão fazendo só ensaios, né? Então eles estão ensaiando, tá tipo o Bolsonaro. Vocês já viram como é que é a tática do Bolsonaro? Bolsonaro é assim, ele lança uma medida polêmica. Aí ele volta e fala, não, era tudo mentira, brincadeira. Ele chegou semana passada, reunião, vai mandar o Mandetta embora. Aí, porra, ele vê como é que é a repercussão. Vê o que o pessoal falou, o que a base dele fala, o que a mídia vai falar. Aí, não, era brincadeira, pô, era brincadeira. Uma semana depois ele vai lá, pumba, manda o cara embora. Ele vem fazendo isso o governo todo, né? Então ele joga, ele faz um ensaio, vê a repercussão, introduz a matéria, retira, fala, não, isso aí é tudo mentira, isso aí é tudo brincadeirinha, tá ok? Aí depois ele vai uma semana ou 10 dias depois e pumba, vem com a mesma medida, tá? Então, se o Facebook estiver fazendo isso, né, tiver fazendo seus ensaios, show de bola. Mas aqui eu vejo que a parada tá complicada para eles. Mais um capítulo da novela Facebook que eu tô achando maravilhoso. Tô achando maravilhoso, Facebook. Continue aí com seus planos. Enquanto isso, o Bitcoin vai fazendo assim, ó. E o regulador para de olhar um pouquinho pro Bitcoin e olha aí para vocês. Beleza? 23 minutos. Hoje, 19 horas, horário de Brasília. Eu e a Bruna Griboge, do Bit Notícias. Ela é editora-chefe do Bit Notícias. A gente vai bater um papão sobre criptomoedas, sobre como tá o mundo, sobre como estão as notícias, o que esperar desse mercado de criptoativos, o que esperar para o Brasil, o que esperar para os Estados Unidos, com essa crise toda, o que a gente pode esperar. E é isso aí. Hoje, 19 horas, horário de Brasília, @canal Bitnada lá no Instagram. Falou? Você que cansou de ver homem nas nossas lives, agora vai ver uma moça. Acesse o link na descrição e conheça o próximo nível do Holding, Projeto Hold Estratégico.